Então, vamos começar. Nós vamos revisar a aula. Não é bem uma revisão, nós vamos reapresentar a aula. A primeira aula, ela não foi gravada, né? Teve um problema na rede e acabou que gravou só uma parte, a outra parte não gravou. Então, nós vamos repetir. Espero que você goste. Então, vou começar compartilhando aqui a tela. Então, nosso tema, deixa eu voltar aqui, prevenindo e tratando complicações no pós-operatório da blefaroplastia. Fernanda dos Santos Vidal, né? MD, PhD, tenho doutorado em cirurgia e oftalmologia pela UFMG, mas eu também fiz cirurgia geral, fiz oftalmologia, fiz a plástica ocular, fiz a pós-graduação em medicina estética. Então, a gente faz um compilado aqui para trazer um pouco sobre blefaroplastia e as condutas mais, assim, ajustadas, né, em cada etapa do pós-operatório. Então, lagoftalmo. Aqui, para começar, eu quis colocar 4 lagoftalmos que são de causas diferentes. Porque quando a gente vê lagoftalmo, aí vem aquela coisa, não, tirou pele demais. Tá dormindo de olho aberto, tirou pele demais. E aqui, nesses pacientes, não era o caso, né? O que é o ideal? O ideal é que a gente deixe, né, 2 centímetros de pele entre os cílios e as sobrancelhas, 2 centímetros de pele entre cílio e sobrancelha, né? Para que a pessoa feche os olhos completamente, né? E também quando há a retração pela parte inferior. Então, quando a gente fala do lagoftalmo, aqui esses 4 pacientes têm lagoftalmo, né? O olho não está fechando completamente, cada um por uma razão. Então, essa paciente do centro aqui, ela teve uma paresia do músculo orbicular logo depois do pós-operatório, que ela está com 3 dias. Eu vou mostrar o vídeo dela piscando. A sensação que dá é daquele piscar de paralisia facial. Ela não tem força para completar o fechamento. Essa paciente aqui. Nesse caso aqui, a paciente teve uma deiscência de sutura aqui nessa região, com 8 dias de pós-operatório, né? Tirou os pontos com 7, com 8 teve a deiscência, e a gente fez um fechamento, né? Depois, né? Debridou as bordas, fechou, só que ela evoluiu com uma fibrose intensa aqui, ó, nessa região, e a contração fibrótica foi causando essa dificuldade de fechamento. Você vê que a fenda vai abrindo mais para cá, para a lateral. Esse paciente apresentou a fibrose pela pálpebra inferior. Então, ele tinha uma tração aqui na pálpebra inferior que dificultava que ele completasse o piscar. E esse outro paciente já tinha sido operado, os outros 3 eu que operei, esse último foi operado por um cirurgião plástico há muitos anos, tinha mais de 10 anos a cirurgia dele, e ele dormia de olho, né, de olho aberto com lagoftalmo, né, e ele não tinha força nenhuma no orbicular. Vou mostrar mais para frente como que esse movimento de piscar. Então, aqui nós temos 4 lagoftalmos, né, diferentes, de causas diferentes, e nós vamos ver o que a gente é tão importante da gente saber, né, para fazer a blefaroplastia para essas estruturas de sustentação, tanto visando a prevenção do lagoftalmo, quanto visando a prevenção do ectrópio tardio, da retração palpebral, às vezes do ectrópio precoce também, né, porque são alterações, são complicações cirúrgicas que têm mecanismos diferentes, mas tudo gira em torno do entendimento aqui, ó, e do manuseio dessas estruturas de sustentação da pálpebra. Então, quais são essas estruturas de sustentação? 3. As importantes são a porção tendínica, né, o septo, né, fibroso, né, o septo palpebral e os seus espessamentos aqui, ó, com a porção tendínica, com o ligamento cantal, com o tarso, né, o ligamento cantal lateral, o ligamento cantal medial, o tarso, aqui o espessamento fibroso da aponeurose, o espessamento fibroso que vem logo atrás do septo com os elementos retratores. Então, eu tenho um conjunto de tecido fibroso que vai me dar essa parede de sustentação aqui para pálpebra. E depois eu venho com um segundo elemento de sustentação, que às vezes ele não é tão considerado, né?
como elemento de sustentação, mas é o orbicular. Ele é um elemento funcional de sustentação, porque não só porque sustenta, mas porque o movimento de piscar é importantíssimo na funcionalidade da superfície ocular, né? Para não ter sintoma, para não ter ressecamento, para não ter exposição. Então, o orbicular, ele ajuda, porque uma coisa é eu ter um septo fibroso, ter ligamentos, mas eu preciso ter essa força contrátil do orbicular, dando sustentação para os elementos fibrosos. E logo depois, sobre esse conjunto, né, músculo fibroso, que é o septo e o orbicular, vem a pele. Né, que a pele é o terceiro elemento de sustentação. Ela é importante. Se tirar a pele demais, vai descer, vai faltar. Né? Então, a pele, ela recobre todas as estruturas da pálpebra, mas ela também ajuda na sustentação. Então, a gente tem de respeitar, na hora da cirurgia, ter um cuidado especial com cada um desses três elementos. A pele, né? A gente tem um cuidado para não retirar demais. O músculo, tanto para não retirar demais, quanto para não danificar, às vezes cauteriza muito, distende muito, traciona demais, não trata o orbicular com o respeito que ele merece, né? Que ele é uma estrutura de função importantíssima para os olhos, para a bomba lacrimal, né? Para a pessoa não ter ressecamento depois, ressecamento ocular depois da cirurgia. E o terceiro, a porção tendínea, né, o septo fibroso, e a porção ligamentar com tarso, né, e os elementos aqui, retratores embaixo, a aponeurose em cima e os ligamentos lateral e medial. Então, não esquece esse conjunto de estruturas. Então, aqui a gente vai ver dois pontos que são extremamente importantes na hora da gente fazer a blefaro inferior, né? Aqui são dois cortes anatômicos, um mais para medial, onde a gente vê que o orbicular vai direto no osso, que é a região aqui, ó, da goteira lacrimal, do tear tooth, a gente vê que o orbicular vai direto no osso. Por que que isso aqui é importante? Aqui tem uma região de escurecimento e um afundamento, porque o orbicular vai direto ao osso, né? E o que que acontece? Eu tenho menos espessamento fibroso. Já nessa área mais lateral, aí o orbicular, ele já não é direto ligado ao osso, mas eu vou ter aqui o septo fibroso, né? E aqui eu vou ter o ligamento óptico-palpebral, que é um espessamento fibroso aqui nessa região. Então, aonde eu tenho muito tecido fibroso, muito tecido conectivo, conjuntivo, eu vou ter muito fibroblasto também, né? Nossos amigos fibroblastos. Então, aqui, vendo numa visão frontal, nessa área aqui mais medial, eu tenho esse espessamento do ligamento óptico-palpebral, ele é praticamente nenhum, o orbicular fica praticamente ligado ao osso, e aqui eu tenho um espessamento intenso desse ligamento óptico-palpebral, e ele contínuo com o septo, né? O septo palpebral. Então, é muito importante esse entendimento da continuidade das estruturas na hora que a gente vai fazer a cirurgia, porque pode haver ali, né, a fibrose por continuidade. Eu movimento, às vezes, um pouco distante da pálpebra, mas aquela fibrose daquela região, eu tenho um contínuo de tecidos, então a contração fibrótica pode levar à tração da pálpebra. E aqui a gente vê em perfil a continuidade dessas estruturas. Então, aqui o septo palpebral, o músculo acima dele, aqui a gente vê o ligamento órbito-palpebral, né? E o orbicular continua após o ligamento órbito-palpebral. Então, se na cirurgia eu vou fazer surf lifting ou lifting de terço médio, eu vou romper o ligamento órbito-palpebral e entrar por aqui, né? Então, eu vou trazer, né, parte desse tecido fibroso para cá, para essa região mais superior. Vou abrir o septo para retirar bolsas de gordura. Então, eu estou trabalhando em áreas assim que são extremamente delicadas e que contêm células com um potencial fibrótico maior. Tem que ter cuidado com elas. E aqui, esse artigo é muito interessante. É um artigo em que o cirurgião analisa a correção das retrações palpebrais, né? Ele coloca a retração muito vinculada à contração do septo, né? Então, ele divide
os grupos de pacientes, em 3 grupos. Tem os pacientes que têm a contração, né, fibrótica, e eles têm, às vezes, a contração pela lamela anterior, excesso de pele, então vai só colocar enxerto. Às vezes ele tem a contração que a gente chama de lamela média, que é a região do septo, que é o que ele mostra nessa figura, e às vezes ele tem uma perda ou uma não sustentação da lamela posterior aqui, que é a região do septo e ligamento cantal lateral. Então, quando a gente vê essa imagem aqui da contração fibrosa, eu tenho essa contração fibrosa aqui na área do septo, mas eu posso ter essa contração fibrosa mais baixa aqui, ó, na região aonde está o ligamento ortopalpebral, né? Só que nesse trabalho é bem interessante porque ele faz os 3 grupos de pacientes e ele trata o primeiro grupo apenas corrigindo o ligamento, eram pacientes que não tinham grande tração fibrótica aqui, ele posicionava o ligamento, estava tudo certo, não precisava de pele, então era só com a cantoplastia. No segundo grupo, cantoplastia e ele faz o sulf lift e não é necessário ele colocar um enxerto, não de pele, mas de lamela média. Isso é interessante, porque o enxerto de pele é um enxerto para lamela anterior. Eu vou colocar nessa região. E o enxerto, no caso que ele usou palato duro, foi um enxerto de lamela média, um enxerto para corrigir essa contração fibrótica aqui. Dessa maneira que ele colocou o espaçador de lamela média. É uma forma de corrigir a retração palpebral dos pacientes que têm é preso aqui, você não consegue nem subir, porque tem uma contração fibrótica nessa região. Os pacientes de retração em que eu precisei colocar é, enxerto na região ali do tarso, ou seja, lamela média ou lamela posterior, eu não usei palato, né? O palato, ele é difícil da gente acessar ali para a gente retirar o tecido, embora ele seja interessante, porque como a superfície dele é a mucosa da boca, então eu não preciso ter um recobrimento conjuntival aqui, não necessariamente, porque já é um tecido mucoso mesmo, ele vai sofrer uma adaptação e eu não preciso ter tanta preocupação com o tecido conjuntival quando eu faço esse tipo de reconstrução. Mas normalmente, quando eu preciso de um espaçador aqui para a lamela posterior ou a lamela média, normalmente eu uso a esclera doadora no MG transplante aqui em Belo Horizonte, né? Então eu peço no MG transplante a esclera. A esclera é um tecido humano doado, que ela é muito mais fácil da gente acessar do que córnea. Córnea demanda mais, tem uma fila maior. Então, a esclera, a gente usa nessas reconstruções de pálpebra, em que eu preciso estender aqui essa lamela média. Dá para usar também quando a gente vai fazer reconstruções de cavidade e dá para usar também em cirurgias de glaucoma. Então, assim, você sendo cadastrado no MG Transplante ou no órgão, né, do seu estado, é só solicitar, né, a esclera e ela só com um detalhe. Quando eu quero fazer uma expansão aqui, né, para elevar essa região, por exemplo, se eu preciso que suba 2 milímetros, eu tenho que pôr 4 milímetros de altura de esclera aqui, de espaçador. Se eu quero que suba 3 milímetros, está uma retração grande, uma contração fibrótica grande, então eu vou colocar uma sustentação de 6 milímetros, eu coloco o dobro, né? A outra opção é a gente usar o tarso da pálpebra superior, que também é uma técnica de reconstrução, mas considerando que o tarso é um tecido super nobre e a funcionalidade da pálpebra superior depende muito dele, então se não tem experiência, deixa o tarso quieto, vai usar ou o palato duro ou a esclera doadora, que é mais seguro para não atrapalhar a funcionalidade da outra pálpebra. Essa paciente aqui é um caso interessante, ela tem uma retração palpebral. E o que que aconteceu com ela? Ela fez blefaro e lifting, ou seja, ela tirou todo o excesso de pele e 5 anos depois fez um peeling de fenol. Então ela teve uma contração da pele de uma maneira geral. Olha aqui. Descida, né, com o epitrope virado para fora, né? E quando eu subo a pálpebra para a posição, dá para ver que toda a bochecha sobe. Então, eu percebo que eu tenho que realmente dar ancoragem ligamentar, mas também precisa de ter pele aqui para completar. Se ela abre a boca um pouquinho,
Aí a pálpebra fica mais para fora. Pode fechar. Então, a gente vê como ela teve uma contração da pele importante aqui, provocando essa retração. E aqui a gente tirou o enxerto da pálpebra superior. Quando eu uso um enxerto de uma área de pele semelhante, então eu tenho um resultado muito bom. Ó. A gente vê a linha aqui da área enxertada, mas é muito discreto. Não é um enxerto que chama atenção, como quando eu uso orelha, pele pré-auricular ou pós-auricular, né? Quando eu uso pele da própria, quando há essa possibilidade, porque às vezes não tem pele na pálpebra para a gente usar, mas quando há, o resultado do enxerto é muito bom. Né? Nesses casos, eu costumo fazer bilateral, simultâneo, né? Eu não faço um lado para depois fazer o outro, mas casos que são assim, enxertos muito grandes, ou o paciente que às vezes tem mais dificuldade ali para o cuidado do enxerto no pós-operatório, eu faço separado, faço um para depois fazer o outro. Então, assim, não tem uma regra fixa, se analisa ali junto com o paciente, com o familiar, né, como que vai ser esse cuidado. Então, ali a gente viu o caso da falta de pele como causa de retração, né, e ectrópico. Agora nós vamos falar do orbicular, nosso segundo elemento sustentador da pálpebra. Olha só essa paciente aqui que estava por volta ali de 21 dias de pós-operatório. Olha o olho vermelho, muito, muito irritado, parece conjuntivite, mas não é conjuntivite. Ela está tendo uma disfunção aqui da bomba lacrimal, muita ceratite, o olho estava muito inflamado, a ceratite é a irritação da córnea, a córnea desepitelizada. E aqui a gente vê, olha o piscar dela. Normal. Agora, só fecha o olho. Isso. A gente vê que ela não tem força aqui no fechar. Agora a senhora vai piscar forte. Pisca. Isso. Quando ela pisca forte, ela usa a musculatura cá em cima. Ela não está usando essa musculatura pré-tarsal, né? Está empurrando a pálpebra para baixo e isso faz um cavalgamento da pálpebra inferior. Ela reposiciona para dentro. Né? Então, isso aqui é uma disfunção do músculo orbicular. O músculo orbicular tarsal, né, pré-tarsal, e o septal não estão funcionando bem. Ela está fazendo o movimento do piscar com a parte do orbicular que é a peri-rebordo. Então, ela está fazendo o movimento quase que com o supercílio para empurrar a pálpebra e trazendo aqui a bochecha. Ela está piscando com a parte mais externa do músculo orbicular. A parte que é pré-tarsal mesmo, septal, não está funcionando. Então, isso dá um sintoma, porque isso traz a disfunção da bomba lacrimal. Olha lá, ela tem um pouquinho de lagoftalmo, e depois que ela faz o esforço maior, aqui a gente já vê um pouco de equitrópio também. Aí, tá vendo? E essa evolução desse piscar forçado vai caminhar para o ectrópio tardio. Olha lá. Né? Então, é muito importante identificar essa disfunção do músculo orbicular, o piscar inadequado e abordar rapidamente com fisioterapia. Esse outro paciente aqui, ele chegou para mim um ano depois da cirurgia com sintomas oculares, muito desconforto, lacrimejamento, irritação frequente dos olhos, e olha como é o movimento de piscar dele. Careta. Isso. Você vê que é uma força ruim, né, de piscar, ele está usando muito o supercílio, ele usa mais essa parte septal aqui do orbicular, a parte pré-tarsal, a gente vê que ela não tem muita contração e causa um equitrópio aqui, ó, do canto medial, né? A gente pode ver quando ele está com o olho, tá vendo? A fenda invertida. Então, essa, você pode, não sei, porque não foi eu que fiz essa cirurgia, se ele tinha ancoragem ligamentar, né? Mas o orbicular foi espoliado e ele não foi tratado a tempo. Quando, como no caso dessa primeira paciente aqui, em torno da terceira semana, o orbicular não está recuperando bem da operação e eu interfiro e eu vou abordar ele com massagem, com fisioterapia, com estímulo. Ele vai regenerar, porque ele regenera, tem os artigos lá na frente que eu vou mostrar. Mas depois que ele fibrosou e eu perdi fibras de orbicular funcionalmente, eu não consigo recuperar. Eu até tento potencializar, porque ele pode hipertrofiar as fibras existentes, né, melhorar o funcionamento, mas se a gente perde o time desse estímulo, a gente perde
é parte da função mesmo do músculo orbicular. Tanto como a gente viu naquela paciente, na sustentação, porque ela acabou dando um pouquinho de ectrópico, quanto na bomba lacrimal, de sintomatologia mesmo. Só voltar aqui, e nesse paciente a gente vê a fenda invertida, ou seja, ele não tem muito suporte, provavelmente não ligamentar e não funcional muscular. Agora, essa paciente é uma das que estavam lá na foto, né? Aqui é o antes e depois dela, o antes, com 3 meses, né? Ela ficou linda, mas essa aqui é ela com 7 dias de pós-operatório. Olha o piscar. Aí fecha. Ela não piscava, não tinha movimento na pálpebra superior esquerda, né? Então, isso me deu um frio na barriga na hora, socorro, né? Porque a gente não fez, ela não fez, ela não trabalhou essa área lateral aqui, professor, não alisou o ramo do facial que vai aqui para a pálpebra, para ela ter um lagoftalmo, parecendo lagoftalmo paralítico. Agora, o que que eu sabia que eu tinha feito na cirurgia dela? Eu tinha manuseado muito o orbicular, porque ela tem aqui, ó, uma queda da cauda da sobrancelha, que eu fiz o Castanhares, mas eu quis dar um ponto no ruff, que dela era pouco, mas eu gosto desse ponto, porque dá esse efeito iluminado aqui nessa região. E como ela tinha esse esboço aqui de que ia afundar a região, se eu tirasse muito, porque eu acho o encovado muito marcado aqui, eu não acho que ele fica bonito, então eu já fiz a transposição da bolsa medial, e nesse lado aqui eu manuseei muito, então teve muita tração do orbicular. Então eu sabia que na cirurgia eu tinha tracionado esse orbicular e aberto ele em 2 pontos, um para acessar a bolsa medial e o outro para acessar o ruff, né? Eu fiz isso do lado de cá também, só que desse lado ela não teve esse efeito, né? Então, o que é que eu fiz? Com 7 dias ela já foi para fisioterapia. Aqui é ela com 3 meses de pós-operatório. O piscar normal, graças a Deus, né? E sem sintomas oculares, porque enquanto ela estava nessa etapa aqui, ó, Só piscar. Pisca. olha lá, que ela estava piscando só com o olho, esse olho esquerdo tinha sintoma demais. Então, a gente usou lente de contato terapêutico, colírio, pomada, oclusão, para poder melhorar essa córnea dela, para ela tolerar até esse olho voltar a piscar bem, igual ele está aqui, simétrico, a força de piscar com o outro olho. Tá um pouquinho amarelo, que eu fiz aquele teste da fluoresceína para ver se ela ainda tinha ceratite, ela estava bem, a ceratite já tinha acabado, porque o orbicular volta a funcionar, a superfície ocular fica boa. Então, isso é muito importante identificar precocemente as alterações do músculo orbicular no pós-operatório. E aqui é o paciente que apresentou esse lagoftalmo, mas ele não tinha força nenhuma do orbicular e tinha anos da cirurgia. Então, o que eu fiz? O iLux é esse aparelho aqui, né? Deixa eu mostrar aqui como ele funciona. Ele tem um LED com espectro de onda acima de 800, né? Então, ele aquece e emite a luz ali sobre a pálpebra. Ele é muito importante no tratamento do olho seco para as glândulas de meibômios, mas essa frequência de onda de luz, ela também estimula a regeneração do orbicular. Então, eu usei esse aparelho nele, não no intuito do olho seco, mas no intuito de dar uma melhorada no funcionamento do orbicular, e ele quer no pós-imediato. Depois ele volta a ter um pouco de fraqueza e a gente volta com ele para fisioterapia, e ele sente, desde que a gente fez o iLux, ele melhorou a sintomatologia, né? Então ele melhorou a força contrátil, a bomba lacrimal, embora ele ainda tenha um pouco de lagoftalmo, mas a sintomatologia melhorou. Então, aqui a gente vê a importância desse piscar para essa evolução do paciente. Então, aqui é esse trabalho, né, em que eles avaliaram o piscar incompleto e correlacionaram isso com a doença do olho seco, que é o que a gente viu, principalmente aquela paciente que eu mostrei anteriormente, né? Se não pisca, não tem liberação de lágrima e o olho fica ressecado, mesmo que não esteja com aquele lagoftalmo evidente, se a função do músculo ela está limitada, a bomba lacrimal vai ficar limitada. Aqui, esse artigo aqui da drenagem linfática, né, que eu vou até colocar uma imagem dele, e na aula também de lifting de terço médio eu falo muito sobre esse mapeamento da drenagem linfática, mas o bombeamento dessa linfa, desse tecido linfático, também é
via músculo orbicular. E esse trabalho aqui é muito interessante, que ele fala do músculo estriado, ele fala da fisiopatologia, diagnóstico e tratamento das apresentações clínicas das alterações do músculo orbicular e da importância do tratamento precoce para regenerar essa musculatura. E aqui nós vamos falar já de técnicas de reconstrução, né? Aqui no caso, uma paciente que ela teve a descompensação de ligamento, ela tinha sido operada 2 vezes antes por outra pessoa e chegou para mim aqui, dessa maneira. Quando eu avaliei, né, ainda mais aqui parece ter um pouquinho de bolsa de gordura, né, com esses sinais aqui de pitose aqui do terço médio, eu pensei, não, vou fazer um tarsal aqui, subo o terço médio, beleza. Só que o que aconteceu? Ela continuou com a fibrose, ela ficou bem o primeiro mês, no segundo, ali quando foi virando o primeiro para o segundo mês, que é quando dá a contração fibrótica, ela já começou a contrair e eu tive que fazer novamente a intervenção porque desceu tudo outra vez e eu pus um enxerto de pele. Aí ela teve essa melhora, porque eu já tinha feito um sulf lift antes, mas a sustentação com esse tiquinho de pele aqui, ó, que é a primeira paciente que eu mostrei, eu coloquei um enxerto que vai de um canto a outro da pálpebra e ele tem 8 milímetros de altura. E no caso dela, não, foi um enxerto muito menor, só do meio para a lateral, mas ele deu essa sustentação que precisava aqui para esse canto, além do tarsal estrito. Né? Então, às vezes a gente consegue fazer a cirurgia, corrigir ali o posicionamento, a retração, ou ectrópio sem enxerto, mas às vezes eu tenho que ter esse enxerto, né? E aqui a cirurgia da cabeça tranquila na hora de dormir, da paz no pós-operatório, que é o tarsal strip. Essa técnica, a cantopexia está muito na moda, assim, todo mundo falando de cantopexia, porque a cantopexia alta deixa o ângulo bem bonito, e é bonito mesmo, né? Eu gosto muito, uso muito cantopexia, mas dominar essa técnica do tarsal strip, que é a cantoplastia, é fundamental. É fundamental, porque no paciente igual essa paciente aqui, ó, ela tinha atonia ligamentar, né? E também foi retirado mais pele, né? Mas ela tinha atonia ligamentar, tendência à fibrose, retirou mais pele. Então, ter um tarsal strip me dá uma segurança até da quantidade de pele, porque na hora que eu posiciono aqui, eu subi, e aí eu estico tudo. Eu sempre peço para abrir a boca antes de tirar a pele. Então, eu subi o ângulo e abri a boca. Então, eu vou saber quanto de pele que eu posso tirar, né? Eu não posso inverter essas etapas, senão eu tiro pele além da conta. E essa cantoplastia, quando eu tenho uma atonia ligamentar, né? Ou seja, o tecido fibrótico, o tecido fibroso que daria sustentação aqui, ele já está flácido, ele já está frouxo, eu tenho que ter esse encurtamento aqui desse ligamento lateral, né? E fazer essa faixa tarsal e fixar ela no periósteo, né? Tem descrições que falam de fazer furinhos ali, eu não faço furinhos ali no reboto para poder fazer essa fixação, eu fixo na parte interna do periósteo e é suficiente. Normalmente, quando a gente usa essa técnica, o pós-operatório vai bem tranquilo. E aqui, ó, essa técnica é descrita em 1979, né? Então, está quase fazendo 50 anos. A gente tem de dominar essa técnica. Às vezes você nunca viu e fica parecendo que é difícil, que é uma coisa assim do outro mundo, mas não é. Essa técnica do tarsal strip é uma técnica simples, tranquila e ela te dá uma segurança muito grande no seu pós-operatório, tá? Essa paciente aqui é um caso bem especial, porque ela tem vários fatores complicadores, né? Então, só recapitulando, nós falamos dos elementos de sustentação, que qualquer um deles que desanda, a gente pode ter lagoftalma, equitrópio ou retração, né? Que são as complicações mais temidas, a gente vai falar de outros, mas as complicações mais temidas são essas, né? Então, eu tenho que analisar a porção tendinosa, né, ligamentar, né, da pálpebra, eu tenho de analisar a força muscular e preservar esse músculo durante a cirurgia, e a pele. Então, vamos ver essa paciente aqui, porque aqui eu tinha só puxado para baixo e a pele não voltou. Então, eu tenho uma atonia ligamentar, assim, intensa, frouxidão ligamentar muito grande. Ela tem 70 anos
e ela já tinha feito blefaro antes 2 vezes e já tinha feito lifting, né? E o que que acontece? Vou mostrar agora ela em movimento. Bora rir. Ri muito. Isso, só para ver essa elevação da bochecha. A gente vê ela aqui, ó, quando ela sorri, olha o tamanho. Quando ela tá aqui, ó, sem sorrir, eu não percebo que ela tem tanto volume de parte mole aqui, né, nessa região do terço médio. E ela tem. E quando eu volto o filme aqui, com ela em repouso, um franco vetor negativo, que a córnea está aqui, a projeção da córnea, a projeção do osso está aqui, e a bochecha está cá embaixo. Mas quando ela sorri, a bochecha vem cá para cima. Então, eu tenho atonia ligamentar, vetor negativo, que é quando o olho está mais projetado do que o rebordo ósseo, e uma bochecha pesada com uma grande mobilidade. Então, eu tenho um conjunto de fatores que me dão chance de ter retração palpebral. Então, como que a gente fez na cirurgia dela? Tarsal strip, né, para fortalecer aqui, né, encurtar esse ligamento e fixar, né? E eu fiz transposição da bolsa medial, fiz sulf lift aqui. Só que é um sulf lift modesto. Eu não quero fazer uma elevação de terço médio muito grande, porque eu estou só ancorando, tanto que saiu pouca pele aqui nessa cirurgia. Eu estou só ancorando essa região da pálpebra, tanto aqui no sulf quanto no SMAS aqui, quando eu faço o ponto de pexia do orbicular, sem pretensão de trazer, porque se eu for puxar para vir, vai vir muito, porque ela tem uma mobilidade muito grande. Só que a hora que ela estiver em pé ou rindo e essa mobilidade entrar em ação, eu vou começar a ter esse evento aqui da retração palpebral por causa do peso e por causa dessa atonia global aqui que ela tem, né? Essa paciente aqui, ela chegou para mim já desse jeito aqui. Essa é a foto dela antes dessa cirurgia de pálpebra. Ela disse que queria tirar essas rugas e quando ela levantou da maca, ela já estava com um ectrópio acentuado. Aqui é ela um ano depois, aqui ela estava mais ou menos um mês depois da cirurgia, aqui ela um ano depois. Então a gente vê que está menos inflamado, mas é um ectrópio importante, uma retração, assim, foi retirada pele demais e a gente vê a cicatriz baixa aqui, né, e esbranquiçada. Então, a gente fez o tarsal, né, que ela tinha uma atonia ligamentar também importante, o tarsal strip e a gente fez um enxerto de pele grande, saiu da pálpebra superior, mas eu cortei bem rente ao cílio. Então, essa linha branca da primeira operação veio aqui para baixo e fez essa demarcação. Se ela ficasse em cima, ia demarcar do mesmo jeito, porque a pálpebra superior dela estava um tom mais escura do que a pálpebra inferior, mas fazendo o tarsal e colocando um enxerto, que a gente vê que é quase de 9, 10 milímetros, né, um enxerto grande, tirou muita pele, né, então aqui ela teve a sustentação. E a gente vê que é uma face pesada também, então eu não posso, numa face pesada dessa, ter a pretensão de subir essa bochecha e achar que eu não vou pôr enxerto. Então, eu já posso pôr o enxerto tranquilamente, porque só subir a bochecha como na outra paciente, quando essa parte que é muito pesada e tem mobilidade grande, não adianta eu querer que o lifting de terço médio vai funcionar. Esse paciente é uma armadilha de se querer fazer lifting de terço médio por causa dessa possibilidade aqui da retração. Então, geralmente, para paciente face pesado, você pode até ter a ancoragem transpalpebral, mas ele tem que ter o lifting tradicional aqui, ó, nesse sentido oblíquo, e às vezes até assim ainda fica um pouco pesado, porque é uma anatomia mais difícil de ser trabalhada, diferente do paciente que já tem menos volume aqui nessa região. Aqui o artigo que eu falei da quemose, né, em que a indocianina é colocada e o trajeto em que ela vai ser drenada, ele é depois fotografado. Olha que fica uma imagem legal, né? Eu acho essa imagem bem legal, mostrando as vias de drenagem, essa que vem aqui pré-auricular e essa aqui para a região do lábio, né? E aqui a gente vê uma via invertida aqui nessa região também. Então, toda essa contração, principalmente para o que vai sair aqui da quemose, da parte conjuntival, esse da quemose lateral aqui, ele passa por aqui. Então, quando eu vou liberar o ligamento, eu estou liberando esses condutos aqui, né? E eles vão levar um tempo ali, para esse exemplo da
vasculogênese, né? Então, os vasos, eles vão se formar ali em torno do quinto dia e os linfáticos em torno do sétimo também vão estar se formando, né? Então, o que que acontece? Nesse período, eu posso ter uma retenção maior de líquido. Eu gosto muito de fazer, da hora da cirurgia, um piquezinho na conjuntiva, mas se você é oftalmo, tem medo da conjuntiva, deixa, não, se você não é oftalmo, né? E tem receio de mexer ali no olho, deixa ela quieta. Mas eu faço muito esse piquezinho na conjuntiva, na hora já da cirurgia, que aí, para enquanto ela está tendo esse período ali da formação, da neoformação do vaso, eu vou, não vou deixar acumular líquido. E a outra medida é a própria, o tape, né, que vai ajudar também a não acumular líquido, e o retorno precoce da bomba lacrimal, ou seja, do movimento de piscar entrando o orbicular de novo na parada. Aqui, aquela mesma paciente que eu mostrei antes, né? E a gente vê ela aqui com 3 dias de pós-operatório e com uma quimose importantíssima nesse olho, com um hematomazinho, ó. Olha ela piscando. Fecha. Sem Fecha força, forte. tá vendo? Até na sobrancelha a força para fechar tá pouca. Você já tá voltando a força. Mas tá voltando a força, mas tá uma força muito reduzida. E aqui drenando a quimose. Pisca. Eu faço um furinho na conjuntiva, peço para piscar e depois eu venho com o cotonete e vou ordenhando o líquido. Então, nessa foto aqui, ó, ela já está com 15 dias de pós-operatório. Então, a quimose melhorou muito e eu ainda tenho uma posição palpebral muito boa. Só que 15 dias de pós-operatório é o período ali da virada. Nós vamos ver agora as fases da cicatrização. Aí, abre. Antes de entrar nas fases da cicatriz, eu vou falar da cicatriz aparente, que às vezes o cirurgião não considera isso uma complicação, porque às vezes considera coisas mais graves, como o ectrópio, como o lagoftalmo, como a retração, né, que realmente são coisas mais graves. Mas a cicatriz aparente para o paciente é um suplício. Então, na hora da gente fazer a cirurgia, ter um cuidado muito grande na marcação, e eu tirei essa marcação aqui desse jornal indiano aqui, porque é um paciente com a pálpebra muito frouxa, e a gente vê que a marcação não está muito adequada, né? Ela não está assim bem simétrica, né? E a gente vê que ela está mais baixa nesse ponto, mas aqui ela está alta, grande chance dela ficar aparente aqui no canto medial, né? E ela faz aqui, ó, ela não faz aquela voltinha do tarso, que é até descrita aqui, ó, na voltinha do 15 graus, mas normalmente a gente põe ela aqui, né? Aonde chega essa inclinação do encontro ali do ligamento com o rebordo para fazer realmente a voltinha da pálpebra. E uma coisa que eu faço na hora da cirurgia, que está marcando 10 milímetros, 10 milímetros é muito. Mas você estica a pele e marca, só que a pele tem uma elasticidade muito grande. Então, normalmente, eu estico e marco. E aí venho e faço a infiltração anestésica. E depois eu meço de novo. Geralmente, depois da infiltração anestésica, às vezes dá para baixar 1, 2 milímetros ali da marcação, que às vezes é aquele 1, 2 milímetros que ela vai ficar aparente, né? Então, é um cuidado muito importante essa marcação e conferir a marcação para a gente prevenir essa complicação chamada cicatriz aparente. Aqui é uma paciente que teve tanto a cicatriz aparente, porque a cicatriz está alta, a gente vê que ela está a mais de 10 milímetros aqui, ó, dos cílios, né? Ela está alta e ao invés dela vir para cá, seguindo o trajetinho aqui da ruga, ela foi encontrar com o supercílio. Então ela ficou parecendo um tio, essa cicatriz. Então ela ficou muito inestética para a paciente. O que que acontece com essa paciente? Essa aqui é ela antes de fazer essa blefaro superior. Ela chegou para mim querendo fazer uma correção dessa pálpebra. Só que o que que aconteceu? Ela tinha uma pálpebra cheia, né, com a sobrancelha relativamente alta, mas bem posicionada, né? Se fizesse só o arqueamento da sobrancelha e nem mexesse nessa pálpebra, ela ia estar com um olhar muito lindo. Só que a hora que esvaziou a pálpebra desse jeito aqui, escavou a pálpebra, tirou a gordura toda e a prega ficou alta e a cicatriz aqui, ó, emendando para a sobrancelha ainda desceu um pouco, ela ficou com o que a gente chama órbita senil, né? Que é aquele olho escavado, fundo,
né? E isso dá um aspecto de cansaço, às vezes de doente, de fraqueza, não é bonito, né? Então, quer dizer que fazer blefaro não quer dizer arrancar pele e gordura. Fazer blefaro, às vezes eu tenho paciente do olho fundo que eu vou fazer uma blefaroplastia que eu quero mascarar o fundo, né? Então, deixar o paciente com o olho esqueletizado não é o alvo da blefaroplastia, entendeu? O alvo da cirurgia é deixar o olho bonito, o olhar bonito, por isso às vezes eu tenho que trabalhar a sobrancelha. Então, não é escavar o olho, né? Deixar o olho esqueletizado, mas embelezar o olho, né? Então, a hora que a gente não alcança o embelezamento, isso é uma complicação. Paciente insatisfeito é uma complicação, tá? Então, aqui, o que que a gente fez, né, para poder melhorar? Eu tentei aqui a sutura de prega, abaixando a cicatriz um pouco, né, para ela não ficar lá acima de 10 milímetros como ela estava, mas essa da lateral não tinha como esconder. Aqui na pálpebra inferior dela, eu fiz a transposição de bolsas de gordura e um sulfi lift, a gente vê que melhora bem essa região, então isso já dá um refresh aqui para o semblante dela. E a curvatura da sobrancelha. Eu fiz um castanhares lateral aqui para abrir a curvatura da sobrancelha, né? Então dá uma amenizada no olhar dela. Mas se a gente pega ela aqui, se ela fizesse o arqueamento da sobrancelha e a blefaro inferior, ela ia estar muito feliz, né? Então a gente tem que analisar muito a indicação da cirurgia e como é feita essa cirurgia. Aqui, uma complicação temida, né, que é a diplopia. A diplopia, ela pode acontecer quando na hora da retirada das bolsas de gordura a gente lesa o oblíquo inferior aqui, porque o oblíquo inferior, ele que vai separar, ele é o mais exposto, né, dos músculos extraoculares, né, o oblíquo inferior. E ele separa a bolsa mediana da bolsa medial da bolsa mediana. Então, na hora de fazer a dissecção dessas bolsas, se eu afundar demais, ou quando eu vou fazer a transposição da bolsa, eu vou dissecar o rebodo, eu tenho que ter muito cuidado, que ele é rente aqui do rebodo, para eu não lesar o oblíquo inferior. Às vezes eu leso diretamente, né? Ou às vezes indiretamente, cauterizando muito em volta dele. Então, tem que ter muito cuidado para não ter a diplopia no pós-operatório, que aí esse músculo acontece uma fibrose em volta dele e a pessoa tem uma restrição do olhar para cima, né? Então, isso é uma complicação temida. Agora chegamos às fases da cicatrização. Então, o pós-operatório, quando a gente faz a blefaro inferior, né, e a gente precisa compreender bem essas fases da cicatrização, porque eu estou lidando com três tipos de tecidos diferentes, né? Um tecido fibroso, que é septo e a parte ligamentar, um tecido muscular, que é delicadíssimo, né? O orbicular é como uma lâmina, e a pele, que é também um tecido muito delicado, que é uma pele muito fina, sem subcutâneo na pálpebra. Então, eu tenho três tecidos em cicatrização que eu preciso ter um controle bom das etapas da cicatrização. Então, esse artigo aqui, ele é muito interessante. Ele fala da transição da fase de inflamação para a fase de proliferação. A língua embolou. A transição da fase inflamatória para a fase proliferativa da cicatriz, esse é um período chave. Eu tenho que estar de olho no meu paciente nesse momento. Então, uma coisa que eu gosto muito de fazer, todo paciente meu sai do bloco com tape, isso me ajuda a conter aquele primeiro momento da fase inflamatória, que eu acabei de acabar a cirurgia e antes dele ter aquela infusão de líquido e células e aquela vasodilatação extrema do processo inflamatório, ele está só ali na hemostasia, ali na coagulação, eu pus o tape e comprimi. Então, mecanicamente, eu não vou ter um influxo grande de líquido e células. Por quê? Porque mecanicamente eu comprimi, né? Então, o tape tem essa primeira função mecânica de impedir um influxo grande do conter mecanicamente ali, o processo inflamatório. Uma coisa que eu faço muito no pré-operatório, antes de começar a cirurgia, voltando aqui no nosso amigo controle do dano aqui das fases da cicatrização. Então, antes de começar a cirurgia, lembrando da resposta metabólica ao trauma, a importância do corticoide antes de liberar as catecolaminas. Então, dexametasona, assim, eu coloco em todos os pacientes.
Sempre que eu faço o sulfilift, eu também gosto de colocar uma dose de antibiótico profilático. Eu falo assim, mas é uma cirurgia limpa, é uma cirurgia limpa do lado do olho, na face, no meio do rosto da pessoa. Então, a gente controlar o dano, né, é muito importante. Então, tanto gosto do corticoide quanto gosto do antibiótico. O corticoide dentro desse controle da resposta inflamatória ao trauma. E também no pós-operatório, eu gosto de deixar 3 dias de corticoide para dar uma controlada também. Não é uma dose imunossupressora, é uma dose anti-inflamatória mesmo, 40 miligramas, né, de prednisona, para poder conter essa reação inflamatória inicial. Esse processo inflamatório inicial é a chave. Se eu deixar ele correr solto, então eu vou ter uma resposta sequencial de acordo com essa resposta inicial. Porque a inflamação, a cicatrização é um processo em cadeia, né? Então, aqui está analisando cicatrização de feridas. Então, eu tenho um processo cadencial de eventos. Então, eu tenho primeiro a inflamação, né, com a liberação ali dos neutrófilos aqui, ó, dias de cirurgia. Então, é aquele primeiro momento ali da hemostasia, primeiro para o segundo dia ali da operação, é quando chegam as células inflamatórias e começa o influxo de líquido e começa a ter aquela reação ali edemaciada, a resposta iniciando, chamando as células inflamatórias, recrutando células inflamatórias, né? E isso acontece aqui nesse período, e a gente vê aqui, ó, uma sobreposição de fases. Então, nessa fase em que eu viro da inflamação para proliferação, ou seja, que eu estou aqui, ó, trocando de células inflamatórias, neutrófilos, macrófagos para fibroblastos, aqui é muito importante, porque em torno aqui, ó, 7º, 8º dia, essa fase aqui, que é a fase que a gente tira ponto, a epitelização já está completa e tudo, mas é a fase que eu começo o processo de fibrose cicatricial. Eu vou diminuindo células inflamatórias ali da fase inicial e vou começando as células que vão levar à maturação. Esse artigo aqui é um artigo de revisão, mas ele é muito legal para poder pegar fase a fase, né? É muito interessante. E aqui, ó, esse gráfico aqui é em dias, esse gráfico aqui é em semanas. Mas olha aqui, ó, em torno da 4ª semana, eu tenho o ponto de virada aqui, em torno de 30 dias. Então, aqui, ó, eu vejo que em torno de 12, 14 dias, eu estou misturando ali, ó, fase proliferativa ainda, né, com iniciando fase de maturação. E em torno de um mês eu dei a minha virada de chave. Eu fui para a fase de maturação completa, né? E eu saí dessa fase de proliferação ali, já entrou em ação só fibroblasto mesmo, né? Então, nessa etapa aqui, é que eu tenho o perigo da cicatriz anormal. Então, eu preciso estar muito atento no meu paciente até aqui o 15º dia, que é quando ele vai virar para essa fase de maturação, e depois aqui por volta de 30 dias, porque é quando ele vai contrair, começar a contração. Ela começa aqui por volta aqui, ó, de 14, 15 dias, que é o miofibroblasto entrando em ação, que é o fibroblasto que produz uma fibra, ele tem uma miofibrila dentro dele e ele vai contrair. Então, aqui até eu cortei do artigo essa parte, a contração da ferida inicia-se logo após a lesão e atinge seu máximo após 2 semanas, é o miofibroblasto. Esse bendito aqui, ó, que ele começa a diminuir o influxo de quebra-língua, de fibroblastos, e começa a ter a contração dos miofibroblastos, que é quando vai começar a retração ou o ectrópio tardio, ou o que eu mostrei naquela outra paciente em que o orbicular, ao invés de fechar, ele está virando para fora porque ele não tem uma contração adequada, porque eu tenho cicatrizando, não é só pele, eu tenho cicatrizando, não é só a parte tendina, eu tenho o orbicular cicatrizando também. Então, é muito importante esse conhecimento e esse entendimento dessas fases. E esse aqui é uma terapêutica que eu tenho usado muito e eu tenho gostado muito do resultado, o infravermelho, né? Que é o laser de baixo nível, né? Que na verdade é baixo nível, mas é a frequência de onda mais alta, porque o infravermelho é acima do vermelho, né? Acima dos 700 ali.
né? Então, em torno aqui de 800 nanômetros de comprimento de onda. Então, ele não vai estar ali para aquecer nem nada, mas a luz que ele emite ativa a mitocôndria, vai ativar a reação celular, vai aqui, ó, aqui eu até grifei, né? Vai melhorar fluxo sanguíneo, neovasculogênese, né? Então, ele é muito interessante para ajudar a controlar a parte boa da cicatriz no começo, na fase inflamatória. Então, na fase inflamatória, eu uso 3 dias, eu já faço. Tem gente que faz até no pós-imediato, lá no bloco, né? Mas eu faço normalmente com 3 dias, primeira troca de tape, já faz uma drenagem com o infravermelho, seguida da drenagem manual. E aqui, além de ter esse efeito ali para dar uma controlada na cicatrização, as pacientes adoram, né? É um momento relaxante, bota musiquinha, terapia ali, né? É muito legal, né? Com 7 dias antes de tirar o ponto, eu também faço isso. E aqui é uma paciente que tinha tudo ali para não ficar muito bom, né? E o manuseio operatório dela foi muito interessante aqui. Então, aqui o antes, o que que eu vejo nesse antes? Eu percebo o quê? Uma projeção orbital maior. Ela tinha uma atonia ligamentar, né? A gente fez tarsal nela. Eu vejo muita frouxidão da pele, né? Já identifiquei a frouxidão ligamentar também. Ela tem a bolsa de gordura, o olho é mais fundo, né? Então, esses pacientes de olhos fundos, o que que é o perigo dele? É eu tirar muita pele, tirar a bolsa de gordura e esse olho ficar mais fundo ainda. A cirurgia escavadora, que nem eu mostrei aquela outra paciente. Então, essa paciente foi uma paciente que a gente melhorou a curvatura da sobrancelha, porque ela já tinha uma pitose supercílio, e eu fiz transposição da bolsa de gordura aqui, para ela não aprofundar o sulco quando eu tirasse a pele e levantasse a sobrancelha, e fiz a transposição da bolsa medial e mediana, só tirei a temporal. Fiz liberação de septo, até para poder fazer a transposição, e sulfilift. Então, foi uma iapexia, né, do SMASC, através do orbicular. Então, foi uma cirurgia maior, né, e aquela com 3 dias de pós-operatório, eu pus o tape no bloco, mesmo com o tape ao tamanho do hematoma, né, ela ficou com um hematoma bem grandinho, mas nesse dia que a gente já fez a primeira sessão com o laser, drenagem manual, reposicionamos o tape. Então, aqui ela com 7 dias, é a melhor impressionante do hematoma, né? Ela estava usando arnica antes da cirurgia, né? Ela usou arnica antes da cirurgia? Sim, ela usou arnica antes da cirurgia e estava em uso de arnica, né, depois da cirurgia. Aqui, ela está com mais ou menos uns 30 dias de pós-operatório e um certo escurecimento. A gente vê pela pele dela que é uma pele mais manchada, ela tem uma tendência a pigmentar, né? E ela começou a querer pigmentar a cicatriz. E olha como que Pisca estava o forte. orbicular. Solta. Agora olha para cima. Pisca forte. Isso. Tá. Então, ela teve um hematoma muito extenso, o risco de pigmentar o hematoma, ela teve a pigmentação da própria cicatriz e ela teve essa disfunção do orbicular que, se não fosse abordada precocemente, ia virar um ectrópio tardio. Aquele ectrópio que aparece com um mês pode ser a contração da lamela média, pode ser a contração da lamela média, mas pode ser também o mau funcionamento do orbicular. Então, a gente começou fisioterapia, usamos clareadores, ela usou, fez o clareador, eu falo o produto o cosmético mesmo, né? Cosmetria, né? Ela usou tranexâmico, né? Para poder clarear a Pisca forte. pigmentação da pele. Então, aqui, ela já com a pele já mais clara, né? A cicatriz bem posicionada, ela não tem ectrópio, a sobrancelha bem posicionada. Então, eu coloquei ela aqui, porque a gente está falando de prevenir. Então, a gente complicou, trata, mas acompanhar mais de perto o paciente, principalmente quando a gente faz uma blefaro mais ampla. Eu estou transpondo bolsa, eu estou mexendo no roofing, eu estou mexendo, fazendo lifting de sobrancelha, eu estou subindo terço médio, eu estou fazendo uma blefaro plus, né? Eu tenho que acompanhar esse paciente de perto, porque não é um pós-operatório de pelinha, é um pós-operatório de lifting. E eu mexi em várias estruturas que têm uma cicatrização complexa. Então, eu tenho meu protocolo de pós-operatório em que eu vejo várias vezes o paciente, porque ele vem para drenagem com laser, eu vou lá e vejo. Veio a colocação do tape. Ele vem de novo para tirar o ponto, eu que tiro o ponto, faço a drenagem e eu volto com o tape. Então, e depois, quando está em torno ali do 12º, 15º dia, que é quando a gente tem essa virada aqui,
né, de fase que o fibroblasto vai entrar em ação. Teve um caso que foi muito interessante, que a paciente era uma reoperação, ela tinha feito blefaro inferior há 5 anos, mas ela estava incomodada porque a olheira estava muito, então ela pediu para a gente fazer um pouquinho, que ela continuou, e que isso é uma coisa de quem tem olheira, voltando ao paciente insatisfeito. O paciente com olheira, ele tem um alongamento vertical. Então, se eu só tiro a bolsa de gordura e não subo o peso médio, ele vai continuar com alongamento vertical. Então, ele tem a sensação de que ele é uma olheira sem a bolsa de gordura, porque vai continuar com a pálpebra muito longa e às vezes mais funda, que foi o caso dessa paciente. Então, a gente fez, ela já tinha um pouquinho de pele, a gente fez o lifting transpalpebral, não tinha mais bolsa de gordura para eu aproveitar transpondo bolsa, mas melhorou o aspecto da olheira pelo encurtamento vertical da pálpebra. Só que ela, o que que aconteceu com ela? Ela veio com 7 dias, eu tirei o ponto, com uma semana ela começou aquela queixa assim, não, tá meio preso, meu piscar, não sei o que aí tá começando a fibrose. E ela voltou na terceira semana já querendo fibrosar aqui. Entramos com a fisioterapia, porque se eu entro com a fisioterapia precocemente, não só a questão do orbicular, mas a questão da trave fibrosa também. A trave fibrosa precoce, né, deixa eu voltar aqui naquela imagem lá inicial. Quando eu acompanho mais de perto o meu paciente e ele tem essa trave fibrosa, que é a fibrose na região do septo, mas essa trave fibrosa pode ser aqui, o hipereligamento, nessa região daqui, ó. Peraí, quer ver? Essa trave fibrosa, ela pode estar aqui e vai contrair a região, vai contrair aqui também, vai contrair tudo. Então, a hora que começa a contração fibrótica, se eu percebo que isso está começando a acontecer e a fisioterapia entra, e as fisioterapeutas, elas têm um conceito miofacial. A gente fica naquele conceito só da contração da lamela média, elas têm um conceito miofacial, envolve o SMAS completamente. Então, elas fazem uma liberação de trave fibrótica que envolve toda essa região. Trabalho fantástico, porque se eu pego a trave fibrótica que está começando e a gente faz a lise dessas traves fibróticas ali, ó, e eu não deixo ela formar, e mecanicamente a gente comprime, tem um trecho, vou voltar aqui, um trecho do artigo, mecanicamente a gente comprime, porque o fibroblasto, ele responde à compressão, né? Então, a gente consegue, que esse aqui, não está nessa parte aqui não, mas tem também um dos textos, vou ficar devendo esse texto, depois eu mando ele, mostrando como a modulação da pressão ali sobre a cicatriz, que eu falei do tape muito na contenção do influxo inflamatório, mas ele também vai me ajudar a modelar, porque na fase fibrótica ali, a compressão me ajuda. Então, a fisioterapeuta vem, entra, quebra a trave fibrosa, depois a gente comprime e modela aquilo ali. Então, eu vou agir na retração na hora que ela está acontecendo. Eu não vou esperar ela acontecer para ver o que eu vou fazer. Então, isso melhora muito o meu resultado, né? Então, isso é muito interessante, né? E como que é que eu pratico lá na minha clínica? Eu tenho a enfermeira que faz o laser pós-operatório, já desde o começo, isso já é incluído no pacote do paciente, tem o anestesista, tem a taxa da clínica, tem o honorário do cirurgião, a instrumentadora, a enfermeira e a fisioterapeuta. Mas fica muito caro. Não. Sabe o que que acontece? A hora que o paciente entende que isso é um cuidado para ele ter um pós-operatório tranquilo, ele topa numa boa. E sabe o que que é melhor? A hora que ele entende que você está ali acompanhando isso, não é aquela coisa, não, mas é porque a minha vizinha é fisioterapeuta, ela pode fazer para mim? Eu falo assim, não, você vai fazer aqui na sala do meu lado e eu vou lá ver como é que você está evoluindo. Então, o paciente se sente seguro. Isso valoriza o meu trabalho e ele faz a cirurgia. Ele não se importa com esse acréscimo no valor final da cirurgia. Ele acha que não é um acréscimo, isso é um cuidado. Então, isso traz valor para a operação.
É uma operação que todo mundo, o paciente senta na mesa e fala assim, mas e se isso aqui acontecer? O que eu tenho mais medo é isso aqui. Eu falo assim, olha, eu tenho várias medidas para prevenir que isso aconteça. A primeira é na cirurgia, porque a gente tem domínio dessa técnica. Eu vou te pedir para abrir a boca no pós-operatório, durante a cirurgia, para não tirar a pele demais. Você vai usar o tape, que é como uma máscara modeladora, e no pós-operatório eu vou ter a drenagem com laser e manual, e eu vou ter a fisioterapeuta para te ajudar a recuperar toda a movimentação do piscar. O paciente, ele se sente tão seguro que o valor que você passa para ele não é encarecedor, ele é assim um plus, é uma segurança. Então, ele fica feliz com isso, sabe? Então, a gente tem que eu acho que a multidisciplinaridade ajuda muito e a gente agrega um valor fenomenal para a cirurgia e o resultado é muito bom, né? Que é o que a gente quer, tanto a gente quer quanto o paciente quer. Então é isso, né? E quem recebeu o protocolo pós-operatório, né, pode falar ou pode me mandar mensagem se tem alguma dúvida como que a gente faz. Um abraço, fica com Deus. Prontinho.